Olá pessoal, a gente vai dar um complemento aqui nesse vídeo o vídeo 3, ele é o complemento do vídeo 2. A gente não deu para fazer todos os cálculos de tensão. Para você poder fazer um diagnóstico, você tem que ter todos esses dados aqui para poder fazer uma manutenção e diagnosticar um defeito nessa chave compensadora. Então eu fiz as fórmulas aqui para a gente falar sobre tensão. A gente vai falar sobre tensão de fase e tensão de linha, esses pontos que a gente precisa saber os valores que você vai medir. A gente não vai ter corrente de linha nem corrente de fase porque a gente não tem a potência real do motor ainda, e mais na frente, quando a gente tiver os dados do motor, a gente vai passar a falar sobre corrente de linha e corrente de fase. Então eu tenho umas fórmulas aqui. Eu vou até fazer isso aqui, tirar os valores para dar um início, né? Mas eu falo aqui, eu tenho tensão de linha. Na nossa linha a gente tem 220 volts, portanto é a nossa tensão de linha, certo? Nesse ponto a gente tem 176 volts nas fases R, S, D. Esse é o nosso valor, como vocês estão vendo aqui. Esse é o exemplo para 380 e esse aqui é o valor para 220. 176 volts se refere à nossa tensão de linha também. É a tensão de linha. Então vamos marcar. Esse valor aqui se refere aos types 65, 65%. Esse também é o valor da nossa tensão de linha nesse ponto. Tensão de linha, certo? Para uma análise de defeito e diagnóstico nesse tráfego, a gente precisa saber a tensão de fase em cada ponto. Então a gente vai calcular a tensão de fase. Aqui a gente tem os dois exemplos inversos. Aqui a gente vai fazer só para relembrar. Então eu preciso saber da minha tensão de fase, certo? E a minha tensão de linha. A tensão de fase a gente já sabe, mas mesmo assim vamos dar o início, que como a gente não tem a tensão de fase aqui, tensão de fase, a gente vai usar essa fórmula. Então vamos fazer a tensão de fase inicialmente. Então vamos lá. A tensão de fase é igual a tensão de linha dividida pela raiz de 3. Então a nossa tensão de linha é 220 volts. Vamos aí. 220 volts, vou dividir pela raiz de 3, dividido por 1,73, e vou achar a minha tensão de fase. É igual a 127 volts. Então tenho a minha tensão de fase igual a 127 volts. Essa tensão de fase 127 volts serve para as fases, essas fases aqui, para a medição de tensão com o multímetro, com uma das ponteiras no neutro. Então esse valor é medido com relação ao neutro para uma tensão de 220 volts, que é o caso da alimentação em 220 volts trifásico daqui do sul. No Nordeste é outra situação, mas então nós temos 127 volts. A nossa tensão de fase, cada ponto desse com relação ao neutro, a gente vai achar 127 nesse ponto. E a nossa tensão de linha é o inverso. A nossa tensão de linha, como a gente já sabe, 220 volts. Então a tensão de linha é igual a tensão de fase vezes a raiz de 3. Então temos aqui o valor da tensão de fase, vezes, eu vou aplicar a raiz de 3 vezes 1,73 e vou achar a minha tensão de linha igual a 220 volts, que já está aqui, sabemos que é 220 volts, certo?
que é a nossa tensão de linha. O assunto é bom relembrar que às vezes algumas pessoas esquecem esse detalhe. É importante para fazer manutenção e checar, fazer um diagnóstico. Então temos esses valores. Então nesses pontos aqui nós temos a nossa tensão de linha, que foi feito usando essa fórmula, e a gente chegou a esses valores aqui, mas a gente se referiu à tensão de linha e não à tensão de fase. E para saber a tensão de fase, para você fazer uma análise segura, você tem que saber as duas seções. Tanto a tensão de fase, esse valor de tensão de linha é medido com relação às fases aqui. Se eu coloco a ponteira na fase R para a fase S, eu vou achar 176 volts. Se eu ponho na fase T para a fase S ou para a fase S, eu vou achar 176 volts nesse ponto. Nesse ponto mais abaixo, se eu ponho a minha ponteira do meu multiteste na fase S para a fase R, eu vou achar 143. Se eu para a fase T e vice-versa, eu vou achar sempre esse valor. Se tiver um valor a menos que eu suspeite, eu vou ter que fazer uma medição com relação ao neutro para saber a tensão de fase de forma individual. Assim eu vou fazer ter uma precisão maior para saber se há alteração nessas bobinas, se houve uma alteração. Para poder fazer um diagnóstico, eu tenho que fazer esses dois tipos de medição de tensão. Então eu preciso saber a minha tensão de fase nesse ponto também. Eu não tenho minha tensão de fase, então preciso saber. Então eu vou aplicar a mesma fórmula para saber a tensão de fase. Então vamos lá. No caso de 80% aqui, eu vou saber minha tensão de fase no meu type de 80%. Então vamos lá. Eu sei que a minha tensão de linha nesse ponto é 176, então vamos 176. Vou achar a minha tensão de fase nesse ponto, nesses três pontos. Tensão de fase é igual a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Então temos a minha tensão de linha nesse ponto, vou dividir pela raiz de 3, dividido por 1,73, e vou achar a minha tensão de fase medida com relação ao neutro nesse ponto. Então é igual a 101 volts. Então vou pôr aqui a minha tensão de fase no ponto de 80%, nesses tapes aqui, é igual a 101 volts, certo? Dessa forma eu já tenho como medir e fazer um diagnóstico mais seguro. Numa suposição, se eu acho um valor aqui diferente, eu ponho minha ponteira na fase R, meço com relação a S, fase S, eu vou achar 176, mas eu vou medir com relação ao T, eu acho 150 volts. Aí eu já tenho uma suspeita. Eu tenho que fazer uma leitura mais precisa. Eu vou usar a minha tensão de fase. Vou pôr minha ponteira lá no neutro e passar para esse ponto, medir, vou avaliar as três bobinas e vou achar aonde está alterada, porque está dando uma diferença aqui nesses pontos. Eu achei 101 volts nesse ponto para a minha tensão de fase, e vou achar nesse ponto aqui outro valor diferente. Eu preciso calcular também para o type 65 aqui. Então vamos lá, eu tenho a minha tensão de linha esse ponto aqui 143, 143, que é a minha tensão de linha. Eu vou achar a minha tensão de fase para esses pontos, vou dividir usando essa fórmula aqui, 1,73, e achei a minha tensão de fase, que é igual a 82 volts. Então nesse ponto eu tenho 82 volts. Para os type de 65%, eu tenho esse valor, 82 volts. Então eu já sei a minha tensão de linha e sei a minha tensão de fase também. Posso fazer uma análise mais segura nesse ponto. Então, se eu quiser saber a minha tensão de fase aqui, esse valor aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui, só fazer isso. Tem 82, quero saber a minha tensão de linha, que vai dar 143 vezes 1,73, achei. E assim, o mesmo faço com isso aqui, só para relembrar. Então,
Já achei. Tensão de linha, tensão de fase, corrente eu não posso medir porque eu preciso saber a corrente do motor, isso vai ser feito lá na frente. Então, para 380 volts, eu tenho que fazer o mesmo processo, como se essa rede tivesse ligada em 380 volts. Então, eu teria uma alteração de todos esses dados aqui, se eu aplicar 380 volts. Como eu sei que 380 volts é minha tensão de linha, eu sei que a minha tensão de fase é 220 volts. Para isso eu tenho que fazer isso aqui, né? 380, minha tensão de linha, para saber minha tensão de fase. Então, tensão de fase é igual a tensão de linha dividido pela rede 3. Vou dividir pela rede 3, dividido por 1,73 é igual a 219 volts. Então, é isso, 220. Arredondando o valor, eu sei, né, no Nordeste eu vou achar isso aqui com relação ao neutro, 220 volts. Nesse caso aqui, eu tenho a minha tensão de fase aqui, o mesmo. Se eu alterei para 380 nesse ponto, eu vou ter 220 volts com relação ao neutro. Ponho um ponto aqui, vou lá no neutro, achei 220, 220, 220. Se houver alteração, tem alguma coisa errada aqui. Então, se eu medir de um ponto para o outro, do S para o S ou do R para o T, ou ao contrário, eu vou achar sempre 380, que é a minha tensão de linha. Minha tensão de linha vai ser 380 volts. Então, compondo aqui nesse ponto, tensão de linha tensão de linha 380 volts, certo? Eu já sei que eu estou alterando os dados, todos esses dados aqui, e esses dados foi passado no vídeo anterior. Nesse ponto eu vou ter 80 e vou ter 65%, vou ter 247 volts nesses pontos medido com relação fase, a tensão de linha que eu tenho. Então eu preciso saber também em 380 volts a minha tensão de fase nesses dois pontos. Então eu vou fazer o mesmo processo, os valores vão dar diferente. Então preciso saber a minha tensão de fase em 380 volts nesse ponto, medido com relação ao neutro, é a minha tensão de fase. Então eu tenho nesse ponto 304 volts medido entre fase e fase, que é a tensão de linha. Eu vou por 304 volts. Vou usar a fórmula, achar minha tensão de fase. Vou dividir tensão de linha pela raiz de 3, dividido por 1,73, que é igual a 175 volts. Então, esse type de 80% eu vou ter 175 volts. Esse valor vai ser o valor para a minha tensão de fase nesse ponto, nas fases R, S, T. Eu ponho aqui. Nas três fases com relação ao neutro eu vou achar 175 volts. Essa é a minha tensão de fase para 80%, onde eu vou achar entre fase e fase 304 volts. Com relação ao neutro eu vou achar apenas 175 volts. Se eu medir nesses pontos, alterando a tensão de linha geral aqui para 380 volts. E no caso da tensão de fase para esses pontos aqui em 65%, eu vou usar a mesma fórmula, vou achar outro valor diferente. Então vamos lá, eu tenho a minha tensão de fase nesse ponto, que é igual a 247 volts. Uso a fórmula para saber a minha tensão de fase. Então eu vou dividir a minha tensão de linha nesse ponto, que é igual a 247 volts, dividir pela raiz de 3,
e vou achar a minha tensão de fase para os type de 65%, é igual a 142 volts. Então eu tenho nesse ponto, usando 380 volts na alimentação, eu vou ter 142 volts medido com relação ao neutro. Então, tendo esses dados aqui nas duas situações, alimentando com 220, eu vou ter esses dados aqui, são esses. Tensão de linha, eu vou ter tensão de fase também para fazer uma avaliação de diagnóstico aqui, defeito, possíveis defeitos na bobina ou até no motor mesmo. Preciso saber todos esses valores de tensões, e no caso de 380 eu vou ter esses valores aqui, tensão de fase que já foi feito no vídeo 2 e tensão de linha que foi feito nesse vídeo, complemento do vídeo 2, está aí os valores de tensão de fase e tensão de linha. Finalizando os valores de corrente, a gente medição de corrente, de linha e corrente de fase, a gente não pode fazer porque precisamos dos valores de corrente do motor para poder fazer esses dados, coletar esses dados usando a corrente nominal do motor. Então a gente, finalizando esse vídeo, falando só sobre tensão de linha, tensão de fase e os dados que isso aqui servem. São dados importantes para manutenção, são dados que devem ser coletados e guardados em informações de manutenção periódica, onde vai para documentos lá para o controle de manutenção. Esses dados aqui são importantes você saber para avaliação de um painel. Todas essas informações aqui. Então vamos finalizando o vídeo. Quem gostou e relembrou os assuntos aí sobre tensão de fase, tensão de linha, nesse caso aqui, então dá um joinha no vídeo aí. Finalizando, tchau.